pessoas conseguissem receber num determinado prazo. Você vê entidades ali super, assim, líquidas, tem receita e tudo mais, e com a emenda vai ser autorizado a pagar o que já pagava pouco, pagar ainda mais. Isso. Pernambuco, o primeiro e o único estado no Brasil que possibilita o destaque de honorários nos processos administrativos. Recife foi o primeiro município do Brasil a possibilitar o destaque de honorários nos processos administrativos e o estado de Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a fazer isso e até agora o único. É uma coisa que a gente fica sem entender, porque muitas vezes o advogado ele não pede o destaque, acontece do cliente querer antecipar. E ele quer antecipar a parte do advogado. A gente falou, ó, a parte do advogado você não pode antecipar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Precatalk. E hoje a gente está aqui com uma convidada bem especial, que é a presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella. Seja bem-vinda. E a gente está aqui também com Ulisses Versosa, que é sócio da Ativos. Ingrid, eu, assim, estou bem orgulhosa de te receber aqui, porque você é a primeira presidente mulher da OAB, né? Como é que foi para você ocupar esse cargo, assim, ter esse pioneirismo? Como é que você se sentiu? Antes de tudo, que felicidade estar aqui na Ativos e participar do Precatalks, né? Eu estou muito feliz, eu acredito que a gente pode desenvolver várias parcerias e esse canal de vocês de tentar informatizar, levar informações para a sociedade é extremamente importante. Depois de 93 anos, a OAB de Pernambuco conseguiu ter a primeira mulher como presidente. Uhum. É óbvio que isso é uma conquista histórica extremamente Sim, relevante, né? E é importante para a instituição, sim. porque a OAB de Pernambuco representa toda a sociedade, representa a advocacia. Somos mais de 70 mil advogados e advogadas em Pernambuco, mais de 40 mil ativos, e tem um dado que é relevante, que nós, hoje em dia, as mulheres, nós somos 52% da advocacia, tanto em Pernambuco como no país. Então, eu acredito que já tínhamos passado da hora de ter uma instituição que é uma instituição democrática, representada de forma democrática também, Uhum. né? Representada por uma mulher presidente. Eu acredito que essa conquista foi importante para fortalecer a OAB, Uhum. para aproximar a nossa classe da sociedade, das autoridades, né? Mostrar que nós temos compromisso, né? Porque o Sim, exemplo arrasta, o discurso comove, mas o exemplo arrasta. Então, se nós defendemos uma sociedade com mais paridade, de forma mais representativa, a OAB tem que dar esse exemplo. Então, eu acredito que a minha chegada à OAB abre novos tempos e possibilita que toda pessoa, todo advogado e todo advogado saiba que é possível, né, alcançar a presidência da OAB, como alcançar um cargo de desembargadora, de governadora, de presidente, né? As mulheres podem e devem estar onde elas quiserem, é né? E verdade. quando a gente assume um cargo desse, é importante a gente lembrar também que nós aumentamos a nossa responsabilidade. Então, é óbvio que eu sou a primeira presidente, mas eu tenho uma missão e não ser a última, Uhum. né? E eu tenho que possibilitar que a OAB de Pernambuco tenha pautas que preguem por mulheres, né? Sim, Pela defesa da mulher, pela igualdade salarial, pela inclusão da mulher no mercado de trabalho, pelo fim da violência doméstica, violência de gênero, preconceitos, etc., né? Mas também nós temos que abrir espaços nessa gestão e nas próximas para mulheres advogadas. Então, nós também temos cargos internos que são ocupados por mulheres de forma pioneira. Pela primeira vez, nós temos uma presidente ocupando a comissão de prerrogativas. uhum. Nunca tivemos, né? E temos, então, outros cargos além do meu, ocupado por mulheres na OAB de forma inovadora. Nossa, que ótimo. Pesquisando assim sobre a sua trajetória, sobre o que é que você tem feito, né, na presidência, eu percebi que também vocês têm uma atuação forte junto aos direitos do credor, né, que espera pelo precatório. Porque a gente sabe que o ideal, no mundo ideal, a pessoa ganharia a ação e já sairia com a sua indenização, mas que isso não é possível, porque também, senão, quebrariam sistemas essenciais, né, do país. Enfim, as verbas elas precisam ser alocadas de maneira responsável. Mas queria saber, na sua opinião, assim, quais são os principais gargalos, assim, no sistema de precatório que vocês identificam, assim, na OAB, aqui em Pernambuco, hoje. Nessa gestão, quando eu comecei, eu renovei a comissão de precatórios que nós Uhum. já tínhamos,
na OAB de Pernambuco e também instituir uma comissão de defesa de honorários. Uhum. Então, é uma procuradoria de defesa de honorários que me ajuda a identificar oportunidades para resguardar honorários das partes. A gente começou a ingressar em juízo como amigos curi para defender arbitramento correto de honorário, destaque de Uhum. honorários, e também começamos a fazer leis, né, que garantam um maior recebimento e um mais célere recebimento de honorários advocatícios. Por exemplo, Pernambuco é o primeiro e o único estado no Brasil que possibilita o destaque de honorários nos processos administrativos. Né? Isso é uma novidade a nível estadual. Né? Recife foi o primeiro município do Brasil e Pernambuco foi o primeiro, e hoje em dia é o único. Nós não temos isso em nenhum outro estado da federação. Isso foi uma iniciativa da OAB de Pernambuco, possibilitar o destaque de honorários nos processos administrativos. Eu vou só te pedir uma coisa. Como o nosso pré-talk, ele é muito voltado também para os nossos credores, só explica de uma forma simples o que é esse destaque de honorários, só para eles não Obrigada ficarem pela, obrigada pela sem ajuda. entender. O Código de Processo Civil possibilita que quando a parte ganhe o processo, que o advogado e a advogada consigam receber diretamente no curso da ação Uhum. os honorários que foram pactuados com aquele determinado cliente. Sim. Então, você, quando vai advogar para uma determinada parte, você faz um contrato de honorário e estipula percentuais de êxito: 5, 10, 20, 30% daquele valor. Né? Então, quando você ganha no processo judicial, o Código de Processo Civil já possibilita que você apresente os seus honorários e haja um destaque, uma separação do valor da indenização, 80% para a parte e 20% para o advogado. E isso já funciona também na inscrição de precatórios. Uhum. Os advogados já podem inscrever os seus precatórios e RPVs, destacando os seus honorários na justiça. Isso foi uma previsão do Código de Processo Civil, mas não existia isso no processo administrativo. Processo administrativo, a parte recebe, o cliente recebe, e o advogado depois vai ter que receber do cliente. Então, ele tem ali uma possível insegurança. Se ele não receber, ele vai ter que entrar na justiça, vai ter que executar, vai ter que processar, vai ter que fazer valer ali para conseguir receber os seus honorários. Em Pernambuco, nós elencamos honorário como uma das prioridades da nossa gestão. Então, nós conseguimos apresentar uma lei a nível municipal e estadual. Recife foi o primeiro município do Brasil a possibilitar o destaque de honorários nos processos administrativos, e o estado de Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a fazer isso, e até agora o único. Essa foi uma iniciativa da OAB, uma proposta dele apresentada pela OAB e uma conquista única no estado de Pernambuco. Nós somos o único estado do Brasil que possibilita o destaque de honorários nos processos administrativos. Então, vamos supor que você entrou ali para anular um processo administrativo e reconheceu a ilegalidade de um tributo, a majoração equivocada de um tributo, a parte vai ter direito a R$ 10 R$ 10 de indenização. Você já tem o seu contrato, você destaca, a parte recebe 80%, você recebe 20%. Então, o advogado ele consegue destacar na fonte pagadora os seus honorários, trazendo mais segurança e Isso é garantindo o até bom recebimento. que, assim, diminui até a judicialização, né, das coisas. A gente tá nessa tendência aí, eu acho, de ter mais ações no âmbito administrativo, né, procedimentos. Então, isso é uma iniciativa muito importante. Perfeito. Aqui na Ativos é possível, né? Se o advogado ele quiser antecipar Só o honorário dele só o contratual, honorário sim. dele. Inclusive, pega nesse gancho, é uma coisa que a gente fica sem entender, porque muitas vezes o advogado ele não pede o destaque e aí acontece do cliente querer antecipar. E ele quer antecipar a parte do advogado. A gente falou, ó, a parte do advogado você não pode antecipar. É Não é só porque ele não dele. pediu É destaque que é dele. seu. Aham. Aí a gente tem que fazer todo esse processo de entendimento, Muito bom. Tem que respeitar os que é honorários. explicar, e a gente faz a reserva ali. Então, por exemplo, se o advogado tem um contrato de 30%, a gente compra 70%, mesmo que não tenha um destaque. A gente faz essa reserva, já fica bloqueado no processo. E também a gente sempre fala para o advogado, ó, inclusive, os próximos, faça o Se você destaque. Tem Por que, quê? quiser. Se essa parte falece no meio do com certeza, tem que para destacar os você honorários. O receber Código de Processo Civil possibilita, e agora aqui no o estatuto Estado, da OAB também, então, né? exatamente. E também sobre essa questão da participação da mulher, que você falou no início, aqui na Ativos a gente percebe muito isso. A gente abre uma vaga para advogado, só tem mulher candidata.
E a Muito legal. maioria das pessoas que estão aqui hoje são mulheres, né? No Dia da Mulher, por exemplo, que a gente vai fazer ação, É, e aí a gente fez um levantamento do número de pessoas, a gente tem um A público maioria. majoritário de mulheres. e as Muito bom lideranças, isso. a gente tem aqui no pós-aquisição, quem lidera é a Emily, por exemplo. Quem é a chefe de diligência é a Marília. Chefe de marketing é a Carol. Então a gente tem lideranças femininas aqui, cada vez mais, É tendo verdade. essa participação super ativa, né? Muito bom. Eu estava pensando aqui que sobre essa questão dos precatórios, né? Que às vezes o credor ele tem muita dificuldade de compreender qual etapa o processo dele tá, qual é a fila, qual é a previsão de pagamento. E você acha que essa falta de informação é uma barreira, assim, que atrapalha o acesso dele na. Com certeza. É, Tem gente que não sabe nem assim, eu sei que eu tenho um precatório. Aí, mas de onde? Qual é o ente? Eu tenho um é, precatório. dificulta o acesso à justiça para ele. Ele não sabe exatamente quando ele vai receber, se ele está atualizado, desatualizado, se ele tem direito a atualizar, né, por Uhum. que índice, Os descontos. os descontos que podem ser aplicados, a questão tributária, impostos, né? E até essa questão relacionada a precatório, fora essa questão dos honorários, a gente tem uma comissão Uhum. de precatórios na OAB. Então, a gente faz reuniões periódicas com o Tribunal de Justiça. Recentemente, nós solicitamos e o Tribunal de Justiça formalizou um mutirão de pagamento de precatórios, né, para conseguir trazer mais celeridade. Tivemos a conquista, através de um pleito da OAB, pagamento de precatórios por PIX. Uhum. Então, a gente vem trabalhando essa pauta lá na OAB para garantir a celeridade no pagamento de precatório e de Romper um RPV, pouco as burocracias, né? porque é o nosso recebimento, né? É, Então, a gente está falando de uma verba alimentar para a advocacia, é. mas, e assim, já fazendo uma provocação, eu estava conversando com o Ulisses, com o Eduardo aqui, com os sócios da Ativos, para que vocês consigam desenvolver um aplicativo que ajude a advocacia pernambucana a ter mais transparência no que concerne a honorário, a RPV, a Uhum. precatório, lista, valores, imposto de renda, né, descontos, previsão de pagamento. Então, eu acredito que isso traria um benefício para a sociedade e para a advocacia pernambucana. E é um braço forte da gente essa questão da tecnologia, né? Exatamente. Pode nem Então, falar aplicativo duas vezes na frente de Ulisses, que ele Ulisses. já vai sair daqui pensando nisso. não, eu já tenho várias ideias. Inclusive, a advocacia pernambucana, né? A gente tem esse pleito aí. Nos RPV do Estado de Pernambuco, o Estado de Pernambuco ele não faz a atualização. No precatório do Estado de Pernambuco, muitas vezes ele paga o percentual do advogado depois de fazer as retenções, ao invés de pegar o valor bruto. Uhum. Isso diminui o valor que o advogado teria direito a receber por lei. E simplesmente por não saber fazer os cálculos e tudo mais, o advogado acaba recebendo menos do que é devido. Também a parte, no momento da retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, o Estado de Pernambuco aqui ele junta o principal com juros, quando na verdade ele só poderia fazer a retenção sobre o Uhum. principal. Com certeza. É. Então, existem essas questões que estão diminuindo os valores que os credores e advogados teriam a receber do Estado de Pernambuco e que tem que ser corrigidos. E isso faz sentido até com o que seria minha próxima pergunta para você, que seria quais são as reclamações mais frequentes, né, que os advogados que trabalham diretamente com precatórios trazem para a OAB no sentido de que vocês possam intervir para melhorar um pouco esses processos. Uma das principais reclamações é a demora. Uhum, Demora e burocracia, né? As pessoas não conseguem inscrever os seus precatórios, ficam ali uhum. na fila para o recebimento, às vezes não conseguem despachar, às vezes houve um erro minúsculo no número de um CPF e aí o processo É, recomeça, né? Então, o que a gente precisaria trabalhar, tanto a nível de advocacia, de OAB, tribunal, era tentar informatizar mais esses processos, trazendo celeridade e segurança. Uhum. E aí a gente perfeito. conseguiria tramitar, inscrever e até pagar esses precatórios e RPVs de uma forma mais simples, aqui no estado de Pernambuco. É. Mas as reclamações eu acredito que são as mesmas aí com o passar dos anos. A gente, a gente viu um caso aqui de uma pessoa próxima, um crédito que ela entrou com ação, acho que em 2005, alguma coisa assim. E aí a pessoa já está idosa, né, e tudo mais. E aí teve a emenda constitucional 136. Que é que a emenda constitucional 136 fez com a questão do precatório?
tirou de 2 de abril para 1 de fevereiro o prazo de inscrição na LOA. Uhum. E aí o juiz expediu para 14 de janeiro, intimou a procuradoria para se manifestar. Dia 2 a procuradoria se manifestou, dia 2 de fevereiro. Ou seja, só ano que Perdeu. vem. Ou seja, ela perdeu É. 1 ano de inscrição na LOA. E aí só 1 de fevereiro de É, 2027. e até meio, eu acho que foi meio ruim, né, esse tempo, porque tem o recesso do judiciário, né? No Sim. final do ano. Então, Isso. meio que quando você puxa para 1º de fevereiro, Já você é um tá, período de férias ali. né? Tipo, muita gente talvez vai ficar nessa situação. Vai. E eu vi que a OAB, não a OAB Pernambuco em específico, mas que a OAB como entidade, tem até questionado, né, algumas das questões da emenda Com constitucional. certeza. A gente fez uma campanha defendendo a inconstitucionalidade da emenda, que isso poderia gerar, aumentar a dificuldade de pagamento, impedir que pessoas conseguissem receber num determinado prazo. E eu até acredito que o Conselho Federal está fazendo uma movimentação ainda judicial É, para discutir a emenda, mas antes de ela ser assinada, nós procuramos todos os deputados, senadores aqui de Pernambuco, fizemos uma nota técnica, né, fizemos uma campanha e chamamos a emenda do calote, né? hum, Fomos completamente contra a emenda e continuamos trabalhando a nível nacional com o Conselho Federal do AB. uhum. Você vê entidades ali super, assim, líquidas, tem receita e tudo mais, e com a emenda vai ser autorizado a pagar o que já pagava pouco, pagar ainda Isso. mais. Que justamente eu acho que é isso que está indo agora para o Supremo Tribunal Federal, que é essa questão de que se aplique o percentual mínimo para aqueles entes que não têm receita corrente líquida suficiente, mas os que têm, que paguem, né? Perfeito. Porque se aproveitar dessa brecha na lei para atrasar os pagamentos é muito ruim para o credor. Perfeito. E eu acho que isso tem feito o mercado de cessão de créditos, né, crescer muito. Agora é um instrumento previsto, né, juridicamente, e eu queria saber como é que a OAB também analisa o crescimento desse mercado. Veja, eu acredito que é um mercado que tende a crescer, Uhum, porque a gente vai ter cada vez mais causas, a sociedade cresce, o número de ações não tende a diminuir, né? Quanto mais litígios, mais processos nós teremos, então há uma tendência do aumento no número de processos uhum, e haverá, então, consequentemente, um aumento em registros e inscrições de precatórios e RPVs. uhum. E a natureza humana, a vida de cada um, com seus pormenores, com as suas particularidades, às vezes você precisa receber em determinado momento, É o que a gente antecipar fala um aqui. momento e às vezes até fazer conta, porque pode ser rentável, né? Não Uhum. sei, né? Pode ser até rentável a depender do investimento que você tenha feito. Então, quanto mais demanda tivermos, haverá um número de precatórios e RPVs aumentando e a demanda, o recebimento mais célere também tende a aumentar de acordo com a particularidade e com a vida de cada um, né? A OAB de Pernambuco, na instituição que eu represento, a gente espera que todos os processos sejam seguros, respeitem honorários, respeitem as partes, tenham uma boa norma de compliance, trazendo o maior benefício possível para as partes. O que a gente espera é segurança, né? E aumentar aí o benefício para toda a advocacia como um todo e gerar mais oportunidade para o mercado também. Eu acho que é isso que a gente procura fazer aqui, né? O Ulisses sempre orientar o credor em relação a será que ele precisa realmente antecipar naquele momento, né? Às vezes chega gente aqui com situações de vida bem difíceis, assim, que realmente não daria para esperar 5, 7 Claro, anos, entende? E aí é um dos propósitos da Ativos também, que é transformar, né, a vida das pessoas por meio dessa antecipação. Bom, a gente vai chegando aqui ao fim da nossa conversa. Queria agradecer novamente sua presença. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem final para o público, em relação seja para o seu público de advogados ou para o credor. Mas, de antemão, foi um prazer te receber aqui e adorei nossa troca. queria agradecer a oportunidade. Para mim foi um privilégio conhecer Ativos, né? Conhecer como vocês trabalham, né? O propósito de vocês com a segurança jurídica que a gente espera. Uhum. Queria agradecer a Ulisses, a todos que fazem parte aqui da empresa, destacar que quero fomentar
que consigamos desse nosso encontro trazer benefícios para a advocacia através da inteligência artificial, através de parcerias, de aplicativos, para que o advogado e a advogada saiba exatamente, né, o que ele tem para receber, como ele tem para receber, consiga fazer cálculos, calcular impostos. Então, tenho certeza que a nossa parceria vai trazer bons frutos para a advocacia pernambucana, com convênios para todos, e queria destacar que o AB de Pernambuco está trabalhando muito para levar o que tem de melhor para a classe, seja através de convênio, inteligência artificial. Já fechamos com a Forlex a nossa inteligência artificial gratuita, 100% jurídica. Você consegue fazer gestão de escritório, identificar notícias falsas, jurisprudências criadas, alucinação, Que os legal. prompts que são injetados, nas inteligências, nas peças, trazendo cada vez mais segurança jurídica. Teremos a nossa conferência estadual agora no dia 5 a 7 de agosto, para levar mais conhecimento e capacitar todos. E agora, só para concluir a fala, nós estamos com a seleção, a inscrição, na verdade, para advogados e advogadas dativas que querem atuar aqui no estado de Pernambuco, de forma complementar à nossa Defensoria Pública. A OAB de Pernambuco conseguiu aprovar uma lei em 2025, fechar um convênio com o governo do estado. Estamos com as inscrições abertas para todos aqueles que querem trabalhar como advogados dativos. Então, contem comigo, um prazer enorme estar aqui. Vamos trabalhar pela advocacia. Tá, joia. Queria agradecer a presença de Ingrid. Eu acho que a OAB Pernambuco se destaca, de fato. Essa gestão vem trabalhando muito, muito forte aí. Tá de parabéns, de fato, pelo cuidado, né? Assim, na nossa parte que toca em relação ao credor, parte dos precatórios, a valorização da advocacia. E pode contar com ativos Com para tudo isso certeza. aí. Acho que tem o nosso compromisso aqui com a segurança jurídica, a transparência de sempre. É E isso. é isso aí. Muito obrigada a vocês que assistiram aqui o episódio do Precatalk. Se tiverem dúvidas, né, comentários a fazer, podem deixar aqui embaixo que a gente vai responder. E até o próximo episódio.